Amém. Glória a Deus, né, por mais esta reunião, por mais esta oportunidade de compartilhar a palavra do Senhor. A palavra é dele, a palavra não é minha, a palavra é dele. E ele quer falar com a gente. Deus sempre quer falar com os seus, né? E eu em oração, como sempre, orando, e o Senhor trazia ao meu coração sementes. E eu achei assim tão lindo que os versículos que ele foi trazendo ao meu coração, depois quando eu fui estudar, nossa, era aquilo mesmo. E eu fico tão maravilhada com Deus, porque realmente ele quer falar com a gente, né? Então a gente hoje vai falar sobre sementes e a gente vai estar abrindo em Mateus 13, do 1 ao 9. Mateus capítulo 13, do 1 ao 9. Mateus capítulo 13, do versículo 1 ao 9. Eu? Oh, glória a Deus. Tô muito preocupada com isso mais não, mas é bom ouvir, né? Amém. Então vamos tá lendo. Então diz assim a palavra do Senhor. Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar. E grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou. E toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhe falou por parábolas e dizia: Eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. Outra parte caiu em um solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu. Visto não ser profunda a terra, saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-a. Outra, enfim, caiu em terra boa, terra e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos, ouça o que o Senhor quer falar conosco, né? Amém? Então, o que Deus falava comigo quando eu estava buscando a palavra? Ele falava assim ao meu coração: o mundo está indo para uma grande destruição. Tem uma grande destruição aí vendo e ninguém está vendo. E o que está acontecendo? A igreja do Senhor não está exercendo o papel dela para impedir essa grande destruição. E se a gente for, quem vê muita televisão deve saber disso, porque hoje eu, falando pro funcionário que a palavra hoje era sobre sementes e tal, né, e falei algumas coisas para ele, e ele me falou muitas coisas, que muitas falsas religiões diabólicas, hoje tem lei para elas, como se elas fossem uma religião que cura as pessoas. Então, o inimigo, ele está ganhando vantagem. O inimigo, ele está crescendo. E cadê a igreja para destruir o inimigo? Cadê a igreja? A igreja somos nós. Nós que conhecemos a palavra do Senhor. Então, nós precisamos entender o nosso papel. E nós precisamos o quê? Semear a boa semente. E aqui fala, aqui caiu à beira do caminho. É aquela pessoa que ouve e não entende. Ouve, mas não larga os costumes que praticava. E então o que acontece? Vai indo, vem o inimigo e rouba tudo. Porque ela ouviu e não adiantou. Ouviu o que é certo, mas continuou praticando o que era errado, né? Então é uma pessoa que só ficou na emoção, não deixou entrar a semente para ela germinar, né?
A outra caiu nas pedras. E como, gente, que a gente lança a semente e se depara com pedras? Pedras que a semente não germina. Você joga e o Espírito Santo rega e não nasce. Porque é pedra. Pedra é um coração duro que não absorve a palavra do Senhor. E a que cai sobre os espinhos são as pessoas muito ligadas ao mundo, às coisas do mundo. Então, o mundo fala mais alto do que qualquer outra coisa. Então, a palavra de Deus chega e como que ela entra? Tem muito espinho, tem muita coisa para impedir ela germinar. E tem a que caiu na terra muito boa, terra boa. Quem aqui é terra boa? Quem aqui é pedra? Quem aqui tá cheio de espinho? Não pode. Quem aqui é raso? Ninguém, né? Nós somos o quê? Uma terra boa. E a terra boa, para nós falarmos eu sou uma terra boa, eu tenho que dar fruto. Porque se você está plantado na terra boa, por que você não está dando fruto? Você converteu, você aceitou a palavra, você está só inchando de tanta palavra, você está sabereta, como diz. Mas cadê os frutos? Cadê os frutos? Né? E Deus, o que Ele está falando com a gente? Olha, o inimigo, ele está avançando. Ele está avançando. Cadê vocês? Cadê a minha igreja? Então, nós precisamos ver tudo isso, né? E, sabe, gente, uma coisa assim que eu vejo, que quando a gente está ouvindo a palavra de Deus, a gente precisa ter muita reverência como nós estamos aqui. Porque aqui é a palavra de... Então, se você se dispersa, você é a mesma coisa de falar assim, eu não te valorizo. Então, a palavra de Deus, ela tem que ser valorizada nas nossas vidas. Nós temos que ouvir, estar atenta à voz do Senhor e nada pode nos roubar esta palavra, né? Em Mateus ainda, Mateus 8, tá aí pertinho, né? Mateus 8, do 3 ao 16. Vamos ver o que está falando. Aqui fala tanta coisa bonita que Jesus fez. Mateus 8, do 3 ao 16. Fala assim: E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe dizendo, quero ficar limpo. E imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. Disse-lhe então Jesus, olha, não o digas a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote e fazer a oferta que Moisés ordenou para servir de testemunho ao povo. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se-lhe um centurião, implorando, Senhor, o meu criado jaz em casa de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse, eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu, Senhor, não sou digno que entres na minha casa, mas apenas mando uma palavra e o meu rapaz será curado. Pois também eu sou homem sujeito à autoridade, tenho soldados às minhas ordens e digo a este vai e ele vai, e a outro vem e ele vem. E ao meu servo faze isto e ele faz. Ouvindo isto, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam, em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião,
vai-te e seja feito conforme a tua fé. E naquela mesma hora o servo foi curado. Tendo Jesus chegado à casa de Pedro, viu a sogra deste acamada e ardendo em febre, mas Jesus tomou-a pela mão e a febre a deixou. E ela se levantou e passou a servi-lo. Glória a Deus! Então aqui a gente viu tanta coisa bonita que Jesus fez e faz até hoje. Ele veio à terra mostrando o quê? Compaixão, amor, misericórdia. Aonde ele passava tinha amor, tinha misericórdia, tinha compaixão, tinha cura. E ali, ele pregou ali pro leproso e ele foi curado. E, gente, quantos leprosos estão por aí? Leprosos com pecados horríveis, com coisas horríveis na vida deles. Estão precisando de quem? Quem tem o poder de Deus hoje na terra? A igreja. Nós hoje temos o poder de Deus aqui na terra. E nós temos que ser como quem? Como Jesus, é claro. E esse centurião aqui, ele parece que nem era convertido. Mas ele falou, ele teve uma fé tão verdadeira, que ele falou assim: Jesus, o senhor não é digno de entrar na minha casa. Então a gente vê que ele não era muito convertido. Jesus não era digno de entrar lá, mas se o senhor mandar uma palavra lá, o meu servo vai ser curado. E Jesus falou: gente, eu andei e eu não vi uma fé como essa. Eu não tinha visto ainda uma fé como essa do centurião. E eu pergunto para todos nós, para mim também, como está a nossa fé? Como está o nosso coração? Aquele centurião, ele correu atrás de Jesus. E tem gente que está aí morrendo, cheio de muita coisa ruim na sua vida, mas não vai até Jesus. É o crente 6 horas. 6 horas para mim? 6 horas para mim. Mas não vai lá buscar Jesus. E aquele centurião, ele saiu do seu comodismo e ele achou Jesus e ele falou: Jesus, o senhor pode curar o meu servo. Gente, a cura não era nem para ele. Por que Jesus atendeu, gente? O homem estava cheio de amor, o homem estava cheio de compaixão pelo seu servo. Você quer que Jesus atenda você? Se encha de amor, se encha de compaixão pelas pessoas. E você vai até Jesus, fala: Jesus, cura ele, Jesus. Basta uma palavra do Senhor e ele ficará curado, e ele vai ser. Se a nossa fé for verdadeira, porque nós não podemos ter uma fé enganosa, mentirosa. Nós temos que andar com a fé verdadeira. Jesus, eu estou aqui diante do Senhor, eu estou te buscando, eu vou no GC, eu vou na igreja, eu te busco, ó Deus, atende, vai lá naquela pessoa, naquele enfermo, naquela enferma, naquele rapaz que está com os vícios, naquele rapaz que está em pecado, cura ele, Jesus. Aquela fé agradou a Deus. Ele falou: eu nunca vi fé igual essa, que se pôs na brecha, foi lá buscar Jesus. Eu vou atrás de Jesus, eu vou, porque eu vi falar que ele cura. E Jesus cura, gente. Então, se nós formos atrás de Jesus, nós vamos falar: vai lá nos Estados Unidos, Pai, e alcance aquela vida. E ele vai alcançar, porque nada é por merecimento, é por fé, é por vida com Deus, é por buscar a Deus. Nós temos que sair do comodismo. O que a gente vê hoje? Uma igreja acomodada. Não, eu tô aqui quietinha na minha casa, não manda eu sair daqui não vou mesmo. Tem que ir, gente.
Nós temos que sair do nosso comodismo e buscar do Senhor. Nós temos que vir para o GC, nós temos que ir para a igreja. Lá é a casa do Senhor. Lá é onde Deus libera a bênção na nossa vida. E Deus quer um passo nosso. Levanta, vai me buscar e você vai ver se eu não vou te atender. Porque a palavra de Deus fala que ele honra aqueles que o honram, né? E aquele centurião, ele teve atitude, ele foi atrás de Jesus e ele intercedeu por aquele rapaz. E nós precisamos interceder, gente. Nós temos que interceder pelas pessoas, amar as pessoas, ter compaixão das pessoas. E Jesus lá do céu vai falar assim: eu nunca vi uma fé igual a da Dona Conceição. Eu nunca vi uma fé igual a da Divina. Eu vou lá. Ele falou: não, mas o senhor não é digno de entrar. Ah, então eu não sou digno? Mas você pode ir embora, que ele está curado. Amém. Amém. Então, é essa fé que agrada a Deus, a fé que sai do seu comodismo para buscar o Senhor, né? Em Colossenses 1, Colossenses capítulo 1, vamos ver o que está falando. Colossenses 1, nós vamos estar lendo o 5. Depois vocês leem em casa, que vocês vão entender o recado. Colossenses 1:5 diz assim: por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade, do evangelho, que chegou até vós, como também em todo o mundo está produzindo fruto e crescendo. Tal acontece entre vós. É aqui mesmo. Está crescendo, tal acontece entre vós, desde o dia em que ouvistes, aqui, entendeste a graça de Deus na verdade. E aqui vai falar outras coisas que tem a ver com tudo que nós estamos falando. E aqui, gente, a gente precisa entender o nosso chamado. Paulo, ele estava pela primeira vez preso por causa do evangelho. E ali ele estava escrevendo, ele estava preso, ele não podia visitar as igrejas, então ele escrevia para as igrejas. E ele falava: vocês precisam pregar o evangelho, vocês já sabem demais, vocês já entenderam o evangelho, preguem, vidas precisam ser alcançadas. E hoje Deus nos fala, né? Hoje é Deus que está falando. Hoje não é Paulo lá numa prisão, pensando ali, tendo compaixão daquelas pessoas, pelos colossenses, pelaquela cidade de Colossos. Hoje ele fala conosco. Tem pessoas aí no mundo para serem alcançadas. Cadê a sua compaixão? Cadê a sua misericórdia? Cadê o seu amor? Gente, nós precisamos pregar o evangelho. E eu, em oração, o Senhor falava: a porta que eu abro, ninguém fecha. E a porta que eu fecho, ninguém abre. Aí fui lá para Apocalipse 3, né? Apocalipse 3:8 fala exatamente isto. Fala assim: conheça as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Vamos ler somente até aqui. Nós vamos falar sobre essa igreja de Filadélfia. Essa igreja de Filadélfia, eu estava estudando, ela era uma igreja fiel a Deus. Era uma igreja que sofria muita perseguição. Mas como essa igreja era perseguida? E Deus falou: você está perseguida? Continua a pregar. Porque a porta que eu abri para você pregar, ninguém fecha. E a porta que eu abro, ninguém fecha. E a que eu fecho, ninguém abre. Igreja, continua a pregar.
E engraçado que quando eu estava orando, Deus falava assim: eu vou abrir porta, eu vou abrir janelas, eu vou abrir. Eu falei, pra que o senhor vai abrir tanta porta? E depois Deus foi falando, pra você lançar a semente. A semente da palavra de Deus. Portas vão ser abertas. Janelas vão ser abertas. A semente da palavra de Deus está com quem? Com a igreja, conosco. Então nós temos que fazer o quê? Pegar a oportunidade. Ah, foi aberta ali uma janelinha. Eu vou lançar a palavra. Ah, foi aberta uma porta. Eu vou lançar uma palavra. Então, a igreja, nós somos fortes. Às vezes as pessoas olham para nós e não dá nada para nós. Mas nós somos fortes. Quando nós somos fiel a Deus. Porque se nós formos fiel a Deus, a porta que Ele abrir para nós, ninguém vai fechar. E se alguém quiser fechar, Ele não vai deixar. Glória a Deus. Então, gente, o que importa é a gente ser essa igreja fiel, uma igreja amada pelo Senhor, que cumpra o seu propósito, o seu chamado. Hoje, eu vim aqui no escritório, eu falei, eu não posso pregar o que eu não vivo. Eu fiz aqui uns 50 convites. Aí eu falei, seu Lucas, você vai levar no seu apartamento, você vai pôr debaixo das portas, tudo lá, Lucas. Aí ele falou, eu vou, Iraci. Aí eu falei pro outro do escritório, quantos apartamentos ele nasceu? Ah, é 8, leva 8. Aí Maria Rosa distribui. Sabe por quê, gente? As pessoas não vieram. Mas nós fomos o quê? Fiel a Deus. Se elas morrerem amanhã, Jesus vai falar, eu pus lá na sua porta, vai lá. Você vai escutar a minha palavra. Você não foi. Eu mandei um servo meu lá. E convite foi mandado. E eu aconselho vocês a fazer a mesma coisa. Porque nós trabalhamos para o Rei dos Reis, para o Senhor dos Senhores. É a Ele que nós vamos prestar conta. Ah, mas eu convidei e não veio. Perdeu a oportunidade. Mas nós vamos deixar de convidar? Nós vamos parar de convidar? Nunca! A hora chega. A Cássia, eu convidei tanto a Cássia. A Cássia fala, não, eu não posso, eu levo minha menina na escola. Aí, posso contar seu testemunho? Aí diz ela que um dia acordou cedo. Conta aí, Cássia. Acordei cedo assim, me mostra o que eu posso fazer, eu preciso de ajuda. Aí na hora que eu abri o celular, a primeira mensagem era dela. Eu falei, ah, hoje eu vou. Então, eu posso desistir de alguém? Não posso. A hora chega. Não tinha vindo. E ela pediu para Deus, né? Não precisa ler pra gente. Amém, glória a Deus. No Salmo 140, versículo 7, fala assim: o Senhor, força da minha salvação, tu me protegeste a cabeça no dia da batalha. Muitas pessoas não pregam o evangelho porque tem medo de quê? De retaliação. Muitas pessoas não intercedem pelas pessoas, medo do diabo vir. Porque o que é uma intercessão? É você colocar na frente da pessoa, a pessoa está ali cheia de coisa ruim. E você coloca na frente, na brecha, para o inimigo sair da vida dela. E o inimigo, ele fica mesmo, gente. Ele fica furioso. Mas quando nós somos a igreja fiel, que cumpre o chamado de Deus, Ele nos protege. Então, a gente tem que ter medo, temor, nem medo, é temor de Deus, não medo do diabo. Diabo pouco nós não, gente. Ó, aquele que é fiel a Deus, tem anjo aqui, tem anjo aqui, tem anjo aqui e tem anjo aqui. E a palavra de Deus fala que está com espada desembainhada. Satanás, aqui não.
aqui você não toca. Então, aquele que é fiel a Deus, às vezes não enxerga. Dona Tereza tem muito demônio. Não só vê, não, Dona Tereza? Ela veio da casa dela, tem hora que ela tem que expulsar. Eu não tenho esse dom, não. Mas os demônios, gente, estão tudo aí rodeando. Ele está rodeando. Mas ele não pode entrar. Porque aqui hoje foi orado, foi consagrado a Deus. Teve todo um preparo para esta reunião. Então, ele não pode impedir o que o Senhor quer fazer através de nós, né? E para terminar, o Salmo 126, os 5 e os 6. Salmo 126, os 5 e os 6. Então fala assim, a palavra do Senhor, né? Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Ah, gente, se a gente quiser receber de Deus, a gente precisa semear. Esse salmo aqui, ele foi escrito porque o povo ali de Israel tinha ido para o cativeiro e ali eles passaram 70 anos ali escravos, né, na Babilônia. E logo Deus manda um homem chamado Ciro para libertar eles. E Ciro liberta eles e dá presente para eles e fala: pode ir para a sua cidade para reconstruírem as suas vidas. E ali eles estavam muito alegres, porque era uma alegria, gente, de 70 anos na escravidão, e Deus vai lá e tira eles da escravidão. Era uma alegria sobrenatural. E quantos de nós vivem situações terríveis? Situações de enfermidades, mas Deus não abandonou eles. Deus estava o quê? Disciplinando eles. Mas o amor de Deus continuava sobre eles. E ali Deus libertou. E eles falaram: eu estou tão alegre, eu estou tão feliz, porque Deus me tirou do cativeiro. E nós vamos cantar esse hino da vitória. Nós vamos, porque Deus tem compaixão de nós. E sabe, gente, a palavra de Deus, ela é bem clara. Se você plantar amor, o que você vai colher? Por que nós plantamos raiva então, gente? Por que a gente planta tanta coisa ruim na nossa vida? O que nós plantarmos, é isso que nós vamos colher. Se nós plantarmos compaixão, como aquele centurião plantou, nós vamos colher compaixão. Então, tudo que nós semearmos, é isso que nós vamos colher. Então, se você semeia paz entre as pessoas, se você ama as pessoas, você vai colher. Nós vamos colher. E nós vamos ficar assim, nós não vamos dar conta de carregar o tanto de feixe que nós vamos ter. Feixes de coisas boas, né? Então, se você planta o perdão, se você dá o perdão para as pessoas, você vai receber perdão. Porque a palavra de Deus fala: se você não perdoar, você não vai ser perdoado. Então nós vamos ficar carregando culpa, né? Então nós temos que plantar coisa boa. E quando nós plantamos a misericórdia, nós vamos colher a misericórdia. Quando nós vamos lá e tiramos as pessoas do engano. Gente, sabe por quê? Porque as pessoas que não conhecem verdadeiramente a palavra de Deus não sabem o que Deus quer da vida delas. Não sabem. E o inimigo está aí enganando todo mundo. E cada vez mais o inimigo, ele está ganhando terreno. Ele está chegando. E se a igreja não se levantar, acabou. Porque eles estão andando, eles estão chegando.
é como se fosse assim, um campo de batalha. Aí, nós estamos aqui recuados, ó. Nós estamos aqui. E o inimigo tá aqui. Ele tá chegando, ele tá chegando. Quando você menos vê, ele tá de cá. Acabou. Né? Então, nós precisamos entender tudo isso, semearmos a boa semente da palavra de Deus. Quem semeia a palavra de Deus, semeia amor, semeia misericórdia, semeia compaixão, semeia salvação. Né? Então vamos semear. Deus está na nossa retaguarda, né? E Ele fala: olha, você pode ir, eu vou abrir porta. Gente, Deus vai abrir porta aqui para esse grupo. Deus vai abrir janela. E vocês não perdem a oportunidade, não. Vocês lançam boa semente, porque ela vai germinar. Porque assim diz o Senhor para as nossas vidas. Amém? Então era esta mensagem de hoje.